as boas novas. Introdução. Saudações. Venham ouvir estas boas notícias. Olhem para a figura e ouçam com atenção. Todas as vezes que ouviram este som, vire para a próxima figura do livro. Figura 1. Antes da criação. No começo só existia Deus. Deus criou o mundo e ordenou que houvesse luz, pois antes só havia escuridão. Deus separou o dia da noite, assim como vemos na primeira gravura. Ele também separou as águas dos rios e mares das águas das nuvens. Deus criou o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Assim, Deus criou tudo e pôs a sua autoridade sobre tudo. Figura 2. Deus fala. O livro nesta gravura é chamado a Bíblia. É a palavra de Deus que nos ensina tudo sobre os caminhos de Deus. A palavra de Deus é verdadeira e é esta verdade que você irá ouvir em toda a Bíblia. Figura 3. A criação. Deus, pela sua palavra, criou tudo. Deus criou a terra, as montanhas, o mar e os rios. Depois criou todas as criaturas viventes, os peixes, os passarinhos e todos os tipos de animais. Figura 4. Adão e Eva. Depois Deus criou o primeiro homem, o seu nome era Adão. Logo depois, Deus criou a primeira mulher, que se chamava Eva. Deus deu ao homem autoridade sobre tudo o que tinha criado na terra. Eles eram amigos de Deus e falavam com Deus no jardim do Éden, onde viviam. Deus deu permissão para comerem qualquer tipo de fruto, menos de uma árvore que estava no meio do jardim. Na gravura da esquerda, vemos quando eles desobedeceram a Deus, comendo o fruto proibido. Na gravura da direita, vemos como Deus castigou Adão e Eva, lançando-os para fora do jardim do Éden. A partir desse dia, todos os frutos do jardim eram proibidos, assim eles tinham que trabalhar bastante para obterem comida. Também, a partir desse dia, eles experimentaram a dor, a doença e a morte. Figura 5. Caim e Abel. Adão e Eva tiveram 2 filhos que se chamavam Caim e Abel. Caim tinha inveja de Abel e um dia matou o seu irmão. Deus castigou Caim pelo seu pecado, assim como tinha castigado Adão e Eva. Todos nós somos descendentes de Adão e Eva e todos temos o mesmo pecado. O pecado nos separa de Deus. Portanto, nós merecemos o castigo pelo nosso pecado. Figura 6.
a Arca de Noé. Passaram-se muitos anos e havia muitos descendentes de Adão. Estas pessoas também pecaram e desobedeceram a Deus. Todas as pessoas estavam tão corrompidas pelo pecado que Deus decidiu destruí-las com um dilúvio. Só havia um único homem que amava e obedecia a Deus, e o seu nome era Noé. Deus disse a Noé que construísse uma arca dentro da qual ele e a família seriam salvos. Noé pregou acerca da justiça de Deus durante os anos em que construiu a arca. Mas as pessoas não quiseram crer nos avisos de Deus para que abandonassem os seus maus caminhos e fossem salvas do dilúvio. Figura 7. O dilúvio. Quando a arca estava pronta, Noé meteu pássaros e animais de todas as espécies dentro da arca, como Deus lhe tinha dito. Depois, Noé, a esposa e os seus 3 filhos, com as respectivas esposas, também entraram na arca e Deus fechou a porta da arca. Depois, Deus mandou muita chuva e muita água do subsolo e inundou toda a terra. Era tarde demais para alguém se salvar agora. Noé e a família estavam salvos dentro da arca, mas todas as pessoas fora da arca morreram afogadas. Noé e a família foram salvos porque Noé creu em Deus e obedeceu-lhe. Figura 8. Abraão, Sara e Isaac. Passaram-se muitos anos e os descendentes de Noé formaram muitas nações. Abraão foi um homem que amou e obedeceu a Deus. Deus prometeu-lhe que os seus descendentes formariam uma grande nação. Abraão e a esposa não tinham filhos, mas Abraão creu na promessa de Deus. Esta gravura mostra que eles tiveram um filho quando já eram muito velhos e chamaram a esse filho Isaac. Figura 9. Moisés e a lei de Deus. Assim como Deus tinha prometido a Abraão, Isaac teve muitos descendentes. Os descendentes de Abraão acabaram por se tornar uma grande nação chamada Israel. Moisés era também descendente de Abraão e também creu e obedeceu a Deus. Um dia, Deus chamou Moisés para uma montanha onde lhe deu leis para ensinar as pessoas. Esta gravura mostra-nos Moisés descendo da montanha com as leis de Deus escritas em 2 pedras. Deus quer que todas as pessoas obedeçam às suas leis ou mandamentos. Figura 10. Os 10 mandamentos. Aqui estão algumas das leis que Deus deu a Moisés. Elas nos ensinam como amar e obedecer ao Deus verdadeiro. Começando em cima à esquerda na gravura, podemos ver que não devemos adorar ou orar a ídolos, imagens de animais e outras coisas. Nós devemos adorar apenas o verdadeiro Deus. Na gravura seguinte, o pai, a mãe e os filhos estão a orar a Deus. Todas as pessoas
devem pôr de parte um dia da semana para orar e adorar a Deus. Os filhos devem obedecer e honrar os pais. Nas gravuras embaixo, Deus diz-nos na sua lei para não matarmos, não cometer adultério. Não devemos roubar ou desejar o que não é nosso. Deus manda-nos cumprir as suas leis. Figura 11. O sacrifício pelo pecado. Deus castiga a desobediência. No tempo de Moisés, quando uma pessoa pecava, tinha de sacrificar um cordeiro perfeito a Deus. O cordeiro morria em lugar daquele que ofendia. O cordeiro era um símbolo do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Jesus veio para morrer como um sacrifício a Deus por todas as pessoas do mundo. Deus já tinha planeado enviar Jesus ao mundo para salvar as pessoas do poder e castigo do pecado e da morte. Iremos aprender mais na próxima gravura. Figura 12. O anjo, Maria e José. Muitos anos depois de Moisés, Jesus nasceu. Há muito tempo, Deus tinha prometido enviar o Salvador. Na gravura da esquerda, nós podemos ver o anjo que veio do céu para falar com uma jovem chamada Maria. Maria era virgem e estava noiva de José. Então o anjo disse a Maria: Não tenhas medo. Darás à luz uma criança e ele se chamará Jesus. Ele será grande e será chamado o Filho do Deus Altíssimo. O Espírito Santo virá sobre ti e o poder de Deus te cobrirá. O anjo também apareceu a José num sonho. Ele disse: José, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Ela terá um filho e lhe darás o nome de Jesus, porque ele veio para salvar as pessoas do pecado. O nome Jesus significa Salvador. Figura 13. O nascimento de Jesus. José e Maria tiveram de viajar para uma cidade chamada Belém. Enquanto estavam nessa cidade, Maria deu à luz um menino e o colocou numa manjedoura, porque não havia outro lugar para eles ficarem. Naquela mesma noite, um anjo apareceu a alguns pastores de ovelhas que estavam próximos. O anjo contou aos pastores acerca do nascimento de Jesus em Belém. Muitos anjos apareceram nos céus, cantando e louvando a Deus. Então, esses pastores foram à cidade para ver Jesus, o Salvador. Figura 14. Jesus como mestre. Jesus crescia e a bênção de Deus estava sobre ele. Na gravura à esquerda, vemos Jesus quando tinha 12 anos de idade. Ele estava a falar sobre a palavra de Deus com os líderes religiosos de Israel, ouvindo e fazendo perguntas. Eles estavam admirados da grande sabedoria que Jesus tinha sobre Deus. Na segunda gravura, mostra Jesus quando já era adulto, ensinando ao povo a palavra de Deus.
Algumas pessoas creram nos seus ensinamentos e obedeceram, mas outras não creram e ficavam contra Jesus. Figura 15. Os milagres de Jesus. Estas gravuras mostram o grande poder que Deus Pai deu a Jesus para fazer milagres. Na gravura da esquerda, Jesus toca num homem que nasceu cego. Depois de tocá-lo, o homem ficou curado. Na gravura do meio, vemos Jesus ressuscitando uma criança que tinha acabado de morrer enquanto os pais estavam presentes. Na direita, vemos Jesus a andar sobre a água em direção aos seus discípulos que estavam num barco. O Senhor Jesus fez muitos milagres como estes para mostrar que Ele era o verdadeiro Filho de Deus. Figura 16. Jesus é torturado. Uma grande multidão seguia Jesus. Ele curava os doentes e ensinava os caminhos de Deus. Jesus veio para salvar os pecadores e os que estavam perdidos. Entretanto, muitas pessoas odiavam Jesus, principalmente quando ele falava acerca dos pecados que faziam. Os líderes religiosos e do governo não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Então o prenderam, disseram mentiras a seu respeito e bateram-lhe. Os soldados colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça enquanto lhe batiam. Mas Jesus não resistiu. Ele sabia que tudo isso iria acontecer. Jesus permitiu que o homem mau o torturasse e o matasse. Jesus sabia que tinha vindo para morrer como um sacrifício a Deus. Fazendo isto, Jesus recebeu o castigo pelo pecado de todas as pessoas. Figura 17. Jesus morre crucificado. O Senhor Jesus foi crucificado numa cruz de madeira. Depois de colocarem a cruz no devido lugar, Jesus foi crucificado nela e ali ficou pendurado até morrer. No mesmo local, foram também crucificados 2 criminosos, um de cada lado de Jesus. Era costume, naquele tempo, matar os criminosos daquela maneira cruel. Mas Jesus nunca tinha feito nada de mal ou errado. Ele veio para ser o sacrifício a pagar pelos pecados de todas as pessoas. Todos nós pecamos e devíamos morrer pelos nossos pecados. Mas Jesus recebeu o castigo que todos nós merecíamos. No entanto, se confessarmos que somos pecadores e em verdade nos arrependermos dos nossos pecados, Deus nos perdoará e limpará de todo o pecado. Creem no Senhor Jesus Cristo e serão salvos. Figura 18. A ressurreição. Os inimigos de Jesus pensavam que, crucificando-o, destruíam, mas não aconteceu assim. Depois de ter morrido na cruz, os seus amigos colocaram o corpo num sepulcro e fecharam a entrada com uma grande pedra. Os líderes políticos tinham dado ordens para os soldados vigiarem o sepulcro. Passaram-se 2 dias
e, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou dos mortos. Quando algumas mulheres foram ao sepulcro, encontraram a pedra retirada da entrada e Jesus já lá não estava. Então, 2 anjos apareceram e disseram às mulheres que Jesus estava vivo. Ele não está aqui, disseram os anjos. Ele ressuscitou. Ressuscitando dos mortos, Jesus provou claramente que era e é Deus. Jesus está vivo hoje e é mais forte do que Satanás e a morte. Figura 19. Tomé crê. Depois de Jesus ter ressuscitado dos mortos, foi visto por muitos amigos que falaram e comeram com ele. Um dos discípulos de Jesus, Tomé, não conseguia crer que Jesus tinha realmente ressuscitado dos mortos e que estava vivo outra vez, e disse: enquanto não vir as marcas dos pregos e tocar as suas feridas, não acreditarei. Podemos ver na gravura que Jesus foi e mostrou a Tomé as suas feridas. E então Tomé já não tinha dúvidas. Caiu por terra aos pés de Jesus e disse-lhe: meu Senhor e meu Deus. E Jesus respondeu: Tomé, tu viste-me e creste. Abençoados são aqueles que não viram, mas creram. Figura 20. A ascensão. Jesus apareceu a muitas pessoas durante 40 dias depois de ter ressuscitado dos mortos. E muita gente viu que estava vivo. Agora, Jesus estava pronto para voltar para o seu Pai no céu, pois já tinha terminado o trabalho que tinha vindo fazer. E Jesus disse aos discípulos que comunicassem as boas novas a toda a gente. Os discípulos estavam a olhar para as nuvens quando Jesus partiu da terra para o céu. 2 anjos vestidos de branco apareceram então e disseram-lhes que um dia Jesus voltaria à terra da mesma maneira como o tinham visto partir. Até esse dia, Jesus ficaria no céu. Ele está a preparar lá um lugar para todos os que nele creem e o seguem. O que pensam vocês? Creem e seguem a Jesus? Estão preparados para quando ele voltar? As boas novas. Figura 21. A cruz. Vamos ver por que Jesus teve que morrer na cruz. Jesus morreu para salvar os pecadores do castigo. Vocês lembram-se? O sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos limpou de todo tipo de pecado. Jesus nunca pecou, mas ele morreu para destruir o pecado que nos separa de Deus. A cruz nos faz lembrar que Jesus é o Cordeiro Santo de Deus, sacrificado por nós. Quando nós cremos em Jesus e nos arrependemos dos nossos pecados, somos perdoados por Deus Pai. Jesus nos tornou filhos de Deus. Ele veio para restaurar o nosso relacionamento com Deus. As próximas gravuras irão ajudar-nos a entender melhor o significado de ser crente.
Figura 22. Os dois caminhos. Jesus nos ensinou que a vida pode ser comparada com dois caminhos. Todos nós, quando nascemos, estamos num caminho bem largo, que é o caminho do pecado para a destruição. Todos somos pecadores porque somos descendentes de Adão. Mas nós podemos decidir não seguir este caminho e entrar num outro caminho que, apesar de ser mais estreito, nos leva a Deus no céu. Se uma pessoa crê em Jesus e o segue, receberá a vida eterna. Para aqueles que escolheram o caminho estreito, não haverá julgamento do pecado. A sua escolha. Se você decidir seguir a Jesus, pode falar com Deus em oração desta maneira: Deus, eu confesso que sou um pecador. Creio que Jesus morreu na cruz para pagar o preço pelos meus pecados. Perdoa-me, limpa o meu coração e faz-me um membro da tua família. Eu quero seguir o caminho de Jesus e, depois da morte, viver contigo no céu. Obrigado, Deus Pai. Se você sinceramente crê e orar a Deus desta maneira, entrará no caminho estreito, que é o caminho para a paz com Deus. Figura 23. Filhos de Deus. Jesus recebe qualquer tipo de pessoa, de qualquer raça, nação ou língua. Todos os que creem em Jesus são chamados filhos de Deus. Eles estão no caminho estreito que leva a Deus Pai e vivem como uma família, todos juntos em união com Jesus Cristo. Figura 24. Nascer de novo. Quando Jesus ainda estava na terra, ensinou um homem religioso chamado Nicodemos, quando numa noite ele veio a Jesus para aprender mais sobre a palavra de Deus. Jesus disse a Nicodemos que todos aqueles que queiram pertencer à família de Deus precisam de uma vida nova. Nós não temos o poder de nos mudarmos a nós mesmos, mas o Espírito Santo de Deus nos dá uma nova vida quando nós decidimos crer e seguir a Jesus. Então, nos tornamos uma nova pessoa, um filho de Deus. Figura 25. A vinda do Espírito Santo. Estas pessoas são discípulos de Jesus. Antes de Jesus voltar para o céu, ele prometeu enviar o seu Espírito Santo para todos aqueles que creem nele. 10 dias depois de Jesus ter voltado para o céu, esses discípulos estavam reunidos num lugar. De repente, o Espírito Santo de Deus veio e eles ficaram cheios de poder, como Jesus tinha prometido. Estas pessoas receberam capacidades e conhecimentos para falar novas línguas e para contar aos outros sobre as coisas maravilhosas que Deus tinha feito para eles. O Espírito Santo de Deus habita em todos os que creem e seguem a Jesus. O Espírito Santo nos ensina como amar e obedecer a Jesus. Figura 26. Andando na luz. Antes de alguém crer em Jesus, essa pessoa é como o homem da gravura à esquerda. Anda
na escuridão. Essa pessoa tropeça com frequência e cai no pecado porque não tem luz para se guiar. Mas, quando nós pomos a nossa confiança no Senhor Jesus, somos como o homem que anda num caminho estreito num dia de sol. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Deus dá o seu Espírito Santo para ajudar e ensinar todos os que creem no seu caminho da vida. Figura 27. Obedecendo a palavra de Deus. Aquele que crê em Jesus Cristo é uma nova criação e obedece à palavra de Deus. Ele está grato por Deus de ter perdoado os seus pecados. O que crê em Jesus não comete adultério, não se mete em brigas ou desordens, não rouba e também não adora ídolos, outros deuses ou espíritos. O Espírito Santo dá poder ao crente para se desviar do mal e fazer tudo o que é bom. Figura 28. A família cristã. Olhem para esta família que está a andar no caminho de Deus. O homem ama a esposa e a esposa honra o marido como manda a palavra de Deus. Eles encorajam-se um ao outro e ensinam os seus filhos a amar a Deus e a aprender a sua palavra para obedecer. A família cristã deve orar e trabalhar junta para Deus. Figura 29. Amai os vossos inimigos. Jesus ensinou os discípulos a amar todas as pessoas, até mesmo os seus inimigos. Devemos ajudar qualquer pessoa que tenha necessidade, até pessoas de outras tribos. Jesus contou uma história de um homem que foi espancado e roubado pelos ladrões. Um homem de uma outra tribo encontrou o ferido no chão, cheio de compaixão, tratou dele, porque tinha necessidade de ser ajudado e não lhe pediu pagamento pelo tratamento. Jesus disse que nós também devemos fazer coisas boas como esta. Figura 30. Jesus é todo-poderoso. Estes homens estão a queimar ídolos e amuletos. Antes de seguirem Jesus, eles acreditavam naquelas coisas. Mas os crentes devem destruir tudo o que pertence a Satanás e seus espíritos. O Senhor tem mais poder do que Satanás e seus espíritos maus, ídolos e feitiços. Nós somos crentes em Jesus e não precisamos de ter medo de Satanás. O que precisamos, sim, é pedir a Deus que nos ajude e proteja. Figura 31. Expulsando espíritos maus. Nesta gravura, podem ver um homem possuído de espíritos maus. Ele não podia ser amarrado com cordas ou correntes, porque os espíritos maus dentro dele eram muito fortes. Mas Jesus ordenou aos espíritos maus ou demônios que saíssem do homem e eles saíram. Tiveram de obedecer a Jesus,
porque Jesus é muito mais forte do que Satanás e seus demônios. O homem ficou livre daqueles espíritos maus e foi logo dizer aos amigos o que Jesus tinha feito por ele. Jesus tem muito mais poder que o diabo e seus espíritos maus, e todos eles têm de lhe obedecer. Vocês é que decidem. Se estiveram perturbados por espíritos maus, só têm que pedir aos crentes para orarem, pedindo a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo que expulse esses demônios e que não voltem mais. Se crerem, eles serão expulsos. Jesus tem o poder para libertar qualquer pessoa das obras de Satanás. Figura 32. Seguindo Jesus. Esta gravura mostra crentes sendo tentados a desistir de seguir a Jesus. Satanás quer que nós esqueçamos a Deus e somente pensemos em dinheiro, roupas, tabaco, bebidas fortes e outros tipos de coisas. Satanás nos diz estas coisas para nos fazer felizes. Mas Satanás é mentiroso e faz tudo para nos destruir. Deus diz na sua palavra: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Deus é o nosso Pai Celestial. Ele conhece as nossas necessidades e prometeu dar-nos todas as coisas que pedirmos. Quando nós confiamos em Deus e obedecemos a seu Filho Jesus, então teremos o poder de Deus nos tempos difíceis. Figura 33. Se nós pecarmos. Um dia, Jesus contou essa história. Um jovem rapaz saiu de casa e foi fazer coisas erradas. Ele gastou todo o dinheiro que o seu pai lhe tinha dado e foi viver uma vida de pecado. Quando o dinheiro acabou, uma grande fome veio sobre a terra, e este homem estava muito pobre e com muita fome. Ele estava arrependido do que tinha feito e voltou para o seu pai e pediu perdão. Porque o pai o amava muito, ele recebeu novamente o seu filho em sua casa. Esta história nos mostra que se nós pecarmos, podemos confessar os nossos pecados. Se estivermos realmente arrependidos, Deus nos irá perdoar. Figura 34. Doença. O homem e a mulher nesta gravura estão preocupados. Um dos seus familiares está muito doente. O que o povo de Deus pode fazer se ficaram doentes? Eles devem orar ao Senhor e crer que Ele fará o que é melhor. Deus é capaz de curar qualquer tipo de doença ou de ajudar a pessoa a encontrar o medicamento certo. Deus ama os seus filhos e, por isso, controla tudo o que está a acontecer. Assim, também nos protege de Satanás. Por isso, não precisamos de ter medo de Satanás, mas devemos confiar em Jesus para nos guiar e proteger. Jesus está conosco. Ele nos dará paz nos tempos difíceis. Figura 35. Morte. Nós todos sabemos que um dia iremos morrer. Mas o que nos irá acontecer depois?
Quando um crente morre, o seu espírito vai para Jesus Cristo. A Bíblia, que é a palavra de Deus, nos ensina isso. Os amigos da pessoa que morreu não devem ficar com desgosto. Os crentes não devem ter medo da morte, porque sabemos que Deus nos ama e que nos salvou do pecado. Para aqueles que não creem em Jesus, não há esperança de viver com Deus após a morte. Eles irão para o lugar do castigo, chamado inferno. Para onde você irá quando morrer? Figura 36. O corpo de Cristo. Aqui nós vemos diferentes partes do corpo humano. Cada parte do corpo tem a sua função. Os olhos são para ver, os ouvidos para ouvir e a boca para comer e falar. Todas as partes do corpo trabalham juntas. Se uma das partes está doente ou magoada, o corpo todo sofre. A palavra de Deus nos ensina que os crentes devem trabalhar juntos, assim como as partes do nosso corpo é o que chamamos de igreja. Jesus é a cabeça do corpo. Deus tem um trabalho para cada um de nós, por exemplo, orar, pregar, ensinar a palavra de Deus, cantar e louvar, plantar, cozinhar. Cada pessoa faz a sua parte para o trabalho do Senhor Jesus, para ajudar o corpo de Cristo a se fortalecer. Todos os crentes devem amar uns aos outros e trabalhar juntos, ou o corpo de Cristo irá sofrer. Figura 37. A união cristã. Os crentes devem reunir-se regularmente para juntos adorarem a Deus. Devem aprender a Bíblia, a cantar louvores e a orar, pois ela é a palavra de Deus. E devem também dar ofertas para o trabalho de Deus. E o Senhor manda-nos ainda que nos lembremos da morte de Jesus por nós. Nesta gravura, podemos ver crentes partilhando juntos do pão e vinho. O pão lembra-nos o corpo de Jesus, que foi quebrado na cruz por nós. E o vinho lembra-nos o seu sangue, derramado para nos lavar do pecado e nos reconciliar com Deus. Devemos lembrar-nos da morte de Jesus por nós, para que o amemos com todo o nosso coração. Figura 38. Jesus virá de novo. Na hora certa estabelecida por Deus, Jesus voltará de repente do céu para a terra, conforme prometeu. Ele virá para levar consigo todos os verdadeiros crentes, a família de Deus. O Senhor Jesus levantará das sepulturas para o céu todo o povo de Deus que já tiver morrido, e as sepulturas ficarão vazias. A parte do mesmo povo que ainda estiver viva aqui na terra também será levada para o céu, onde ficará com Jesus para sempre. Os que não creem e não seguem a Jesus ficarão aqui na terra e terão de passar pelo terrível julgamento de Deus. Não sabemos quando Jesus vai voltar e, por isso, devemos estar sempre preparados e à sua espera. Estão prontos para se encontrarem com Jesus se ele voltar hoje? Figura 39. Dando fruto. Da mesma maneira que a árvore de fruto desta gravura produz fruto, o crente produz o fruto do Espírito Santo.
Jesus disse: Eu sou a videira, e vós sois os ramos. Se estiverdes em mim, e eu estiver em vós, produzireis muito fruto. Pois, sem mim, nada podeis fazer. Mas se uma pessoa não estiver em mim, é deitada fora, como ramo e seca, e é apanhado e lançado no fogo e queimado. O Espírito Santo vive e trabalha dentro dos nossos corações para produzir fruto na forma de amor, alegria, contentamento, paz, paciência, bondade, virtude, fidelidade, humildade e autodomínio. Se os ramos da árvore não darem fruto, serão cortados, morrerão e serão queimados. Os seguidores de Jesus devem produzir muito fruto desta espécie de que estamos a falar, como o amor, etc., glorificando assim e honrando o nosso querido Pai do céu. Figura 40. Dando testemunho das boas novas aos outros. Jesus mandou que todos os crentes que levam as boas novas da salvação a toda a gente, para que muitas pessoas possam ser salvas do pecado e do inferno. Esta gravura mostra um crente obedecendo a Jesus, falando a outros a seu respeito. Jesus morreu na cruz, mas ressuscitou da morte para sermos salvos do pecado e da morte. O Espírito Santo de Deus ajuda-nos a dar testemunho de Jesus Cristo. Agora, vocês podem explicar aos vossos amigos o que aprenderam com este livro de gravuras.